fã. A gente não segue Gente, nós estamos no primeiro capítulo de 1 João, verso 5. Verso 5 de 1 João, Ontem nós vimos um dos objetivos da carta que João escreve, dizendo que ele escreve para que a gente tenha alegria completa. Não é isso? É isso que nós aprendemos ontem. E ele escreve como nós podemos ter alegria completa. Se existe uma alegria verdadeira, também existe uma ilusão, não é? E a alegria verdadeira é a alegria. Lembra do exemplo que eu dei, que a propaganda diz que você pode ser feliz comprando, porque a propaganda sempre vai falar da felicidade que você tem quando você compra o produto. Aí você comprou o produto, o que acontece com você? Você vê que não trouxe felicidade nenhuma. Aí você vai atrás de outro produto para trazer felicidade, porque o homem está sempre correndo atrás da felicidade, não é isso? Então é dessa forma. Mas aí João, ele diz como nós podemos ser felizes. E aí eu falei sobre essa coisa de como nós podemos ser felizes. E como nós podemos ser felizes nessa carta que João diz? Fala aí para mim. A primeira coisa que eu disse foi saber que Jesus, ele veio em carne, não é isso? Isso traz uma felicidade tremenda. Por quê? Porque Deus está no controle da história e ele vê que você é importante, porque a sua história é importante, né? Quando você encontra com ele. A segunda coisa que João diz que nos traz alegria é o quê? Saber que a vida eterna não é pós-morte, saber que a vida eterna começa agora. Do céu para a terra. Isso, antes da morte. Então tem um segredo do Evangelho. Enquanto a religião quer levar você para o céu, o Evangelho fala, não, você tem o céu aqui na terra. Essa é a diferença da religião com o Evangelho. E a terceira coisa é nós termos comunhão. Lembra que eu disse que João, ele parece que ele escreve que ele faz parte da Trindade ali? E aí ele vai falar sobre a gente ter comunhão. Então, o ter comunhão não é só a comunhão no repartir do pão, mas é no sofrimento. E lembra que eu disse que a maior parte da Bíblia foi escrita num contexto de sofrimento, de sangue e de testemunho verdadeiro? E ainda disse que a igreja do primeiro século, ela crescia por causa do sofrimento e por causa da perseguição. E hoje a igreja não cresce, porque a igreja incha, porque ela está atrás de não sofrer mais. Então essa é a grande diferença, né, do Evangelho para o contexto hoje, né? As pessoas estão correndo atrás da felicidade, de não sofrer, e João vai falar, não, você tem comunhão com Jesus, né? E a comunhão com Jesus é o que Jesus disse, né? Ó, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Isso já vai fazer com que você não corra atrás da sua própria felicidade. Tome sua cruz, isso significa que tu vai sofrer, né? E me siga. Os passos são o sofrimento. Então é essa coisa que nós precisamos entender. A alegria está em sofrer por Jesus. Isso, sofrer por Jesus. Lembra que eu disse também que tem alguns sofrimentos que nós colocamos Deus na parada, mas a consequência é nossa, por causa dos nossos erros. Nós sofremos por causa dos nossos erros, né? Então tem coisas que não foi Deus que te colocou. Quando você passa por uma dificuldade, tendo muito dinheiro, e aí você passa por dificuldade, fala, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Não é Deus que está fazendo, é você mesmo que errou, que comprou errado, que gastou mais do que devia, né? Então essa coisa não é Deus, né? É você mesmo, a ganância e tal. E a nossa consciência transfere a culpa, né? Isso faz com que a gente também queira sair daquilo que nós mesmos fizemos, né? Sempre o outro está errado, não é isso?
Então é isso aí. Então nós estamos aqui no verso 5. Então, para ter alegria, nós precisamos entender algumas coisas. Que a nossa história é importante para Deus, por isso que Deus veio. Que a vida eterna começa aqui, e isso nos traz uma alegria, porque inverte todos os valores que o mundo está colocando. E que a alegria está em você testemunhar do Cristo através do sofrimento para João. Então essa você coisa... falou também do saber quem é Deus, Isso. Quem eu sou, onde estou, para onde vou, Isso. e quem Deus quer que eu seja. Isso é o que o Evangelho nos faz, né? Ele nos apresenta a Deus, porque a vida eterna é essa, conhecer Deus, né? Saber quem eu sou, porque eu não sou qualquer um, você não é qualquer Zé, você é filho de Deus, né? Então você tem uma identidade, Deus te criou para um propósito, para um plano, Ele deseja isso. E quando nós estamos no propósito de Deus, ali está a felicidade, a alegria, né? Por mais que a gente passe por dificuldade, ali tem a alegria, né? E saber para onde nós vamos, porque quem tem a vida eterna sabe para onde vai, né? Vai estar em Deus, né? Vai estar com Deus, vai estar com Jesus, não é isso? Então, você pode ter até uma autoimagem baixa, falando que você não presta, que você não serve para nada. Não é verdade. Deus não cuspiu você, Deus criou você. E quando Ele cria, Ele tem um plano, Ele tem um propósito na sua criação. E você faz parte do propósito de Deus. Então, se nós temos o Cristo, nós temos que crer que Deus tem um plano. Por isso que a gente pode descansar, né? Sabendo que nós vamos ter. E aí, ele vai falar qual é a mensagem no verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Né? Aí continua no verso 7, diz assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Né? Qual é a palavra que nós não entendemos aqui? Desse texto que nós estamos vendo. Todo mundo entende tudo? Todo mundo entende tudo, gente? Que está escrito? Então tá. Se todo mundo entende, tá tudo certo. Então, se você entende o que Deus está falando aqui, o que João está falando, escrevendo, o que João está escrevendo? Primeiro ele faz uma afirmação, né? Isso. Que Deus é luz, não há nele treva alguma. Isso. E ele fala que a mensagem é essa, que uma coisa interessante que a gente tem que entender é que ele ouviu de alguém. Está escrito aí, a mensagem, e esta é a mensagem que dele ouvimos. Então, de quem é? Quem é Jesus. Que ele está falando? De Jesus, não é isso? Ele está falando de Jesus. Então a mensagem que ele está passando não é uma mensagem que ele criou, elaborou, que ele desenhou. Não, é uma mensagem que ele ouviu de alguém. E isso
Isso a gente pode entender o quê? Quando João está escrevendo. Quando ele fala, ó, quando eu falo para o Milton assim, Milton, você é um cara que foi criado por Deus, você está me ouvindo, não é isso? Então, você está me ouvindo. Então isso significa o quê? Mas que existe uma outra pessoa que viveu, que vive, Que você está vendo, né? que você está vendo. Então ele é testemunha da encarnação. João vai falar várias vezes a respeito disso, porque é importante por causa da época que ele estava vivendo. Lembra que eu disse que os caras estavam dando mais valor à espiritualidade, à alma e não sei o que nessa época do que ao próprio corpo? O corpo não prestava para nada, se podia jogar fora, porque o que interessa é a alma, é o espírito. E João está falando assim, não, mano, eu ouvi do cara, o cara está vivo, né? Então essa mensagem não foi ouvida de outra pessoa a não ser do Deus encarnado. Então uma pessoa falou para ele, você só pode ouvir se eu falar para você. Então é isso que João está dizendo. Então ele está afirmando a encarnação, e é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. A diferença está aí, ele está vivo. Por que ele está falando isso? Porque ele vai falar assim, não, Deus é luz, ele não é trevas, né? Ele é luz, ele não é trevas. Então ele está falando de alguém que pode ser visto, ele está falando de alguém que está vivo. Não é alguém que está morto. Então quando a pessoa fala assim, mas como que você sabe que Jesus viveu lá 2000 anos atrás? Como que você sabe que Deus está vivo? João está falando. É um escrito da época que está dizendo para você. E isso forma um testemunho forte, porque teve alguém que ouviu ele falar. Então é a mesma coisa de eu estar em algum lugar e eu estar em outro lugar e falar, não, mas o Paulo falou essa coisa. Então o Paulo falou, ele está vivo, né? Então a mensagem ela veio de alguém que está vivo. Por que João está afirmando isso? Porque ele está querendo tirar a ideia que a alma é mais importante do que o corpo. Você já viu uma alma andando aí pelo quintal? Não, você não pode chegar e dizer, bom, a minha alma vai lá para a igreja e eu vou ficar aqui. Não. Se você falar isso, eu corto sua cabeça. Mano. Não, porque você tem que ir na igreja, entendeu? Né? Não, eu vou ficar aqui em espírito. Isso é tudo papo furado, isso é tudo mentira. Isso é tudo para quem não quer fazer absolutamente nada, joga toda a responsabilidade no espírito, né? Então, não existe esse negócio, então o meu corpo vai, minha alma vai ficar aqui. Não tem, mano. Ou você vai com a alma toda, ou você não vai. Entendeu? Então não dá para desconectar uma coisa com a outra. Então João ele está querendo eliminar essa situação de que o espírito ele tem mais poder do que o corpo, do que a carne e essas coisas, né? Então é algo que a gente precisa entender como crente que nós somos. Jesus ele está vivo. Então João ouviu. E se ele ouviu, ele tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade que ele fala aí no texto? Quando eu ouço a palavra de Deus, eu tenho que fazer o quê? Testificar. Eu tenho que anunciar. Eu tenho que anunciar aquilo que eu ouvi. Por que ele faz isso? Porque é o que Jesus disse que nós temos que fazer. E esse anunciar não é só anunciar com a boca. Não é isso que a gente aprende aqui? Não é só isso, com as nossas ações. O anúncio é igual ao que Jesus disse na bem-aventurança. Quando você fizer boas obras, os homens vão ver e vão glorificar a Deus que está no céu. Não é o que você falar,
É o que você fizer é que vai acontecer a coisa. Então, são as nossas ações que vão mostrar que Deus está vivo. Então, quando eu ouço, eu tenho que anunciar. Mas nesse intervalo de ouvir e anunciar, existe uma mudança na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela nunca deixa a gente igual. Ela nunca vai deixar a gente igual. Como o anúncio de algumas pessoas ou de algumas organizações, assim, não, vem como está e continua ficando do jeito que está. Não. O Evangelho tem uma exigência. Você pode ver como está, mas você vai mudar a forma de viver, o jeito de agir, a forma de pensar. Então, entre o ouvir e anunciar, existe uma transição na mudança da minha vida, a mudança da minha vida. Por isso que eu anuncio, porque a palavra de Deus fez um efeito enorme na minha vida. E por isso eu me transformo num cara que vai anunciar. Só com a voz, só com a palavra? Não. Com todas as ações que requer a necessidade humana. Então, quando João está falando sobre anunciar, né, o anunciar vem carregado de ações. Porque se eu não estou errado, o anúncio é uma fala através da vida. E não é uma fala através só da verbalização. Eu tenho que viver para falar. Não adianta eu falar sobre Deus e não viver o Deus que eu falo. Não vai adiantar. Né? Eu tenho que viver esse Deus. Então, entre ouvir e anunciar, existe uma mudança na vida da pessoa ao ponto de eu fazer tudo o que ele mandou. Não é? E aí ele vai dizer, a mensagem é essa, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Deus é luz e nele não há trevas. Não. Então aqui a gente começa a perceber que existe também uma diferença que João vai fazer muito claro, né? Que depois ele vai falar o que é a verdade, né, para ele, mas ele está colocando os fundamentos da carta, porque isso tudo é uma introdução para falar o que ele gostaria que a igreja fizesse. Então ele está colocando o fundamento que existe uma diferença entre quem acredita em Deus e quem não acredita. E ele está falando assim, não, Deus, ele é luz, né? Então Deus, a gente acende, né? É uma luz, é uma lâmpada. Não estou falando da luz aqui, ó, da lâmpada, né? É algo que vem eliminando as trevas, né? Você pode acender uma velinha na escuridão, né? Você vai perceber que ela vai iluminar, todo o local, mesmo com uma velinha, né? Então, Deus, ele é luz e ele dissipa as trevas, né? Então, tudo é muito claro, não vai deixar nada na escuridão, não vai deixar nada obscuro, nada escondido. Isso, tudo é muito claro. Por isso que João está falando que Deus é luz, porque onde ele habita tem a verdade. Aonde ele vai, ou aonde os seus anunciadores vão, tem que ter a verdade. E aí João vai falar que a verdade é carregada de várias coisas, mas hoje ele está falando assim, Deus é luz, é muito claro. Então quando nós trabalhamos ocultando as coisas,
nós trabalhamos nas trevas. Isso não está certo. Porque se Deus é luz, eu tenho que estar sempre claro, né? E hoje uma das coisas interessantes que acontece de esconder, né, principalmente no celular, eu tenho que ter senha, né? Porque eu não quero que ninguém leia aquilo que eu estou escrevendo. Né? Eu quero saber da vida de todo mundo, mas eu não quero que ninguém saiba da minha vida, principalmente aqueles que estão perto, né? A gente precisa pensar, lógico, a senha é segurança para ninguém colocar nada e tal, né? Então, eu tinha um celular e eu deixei, porque eu nunca usei senha para coisa nenhuma, né? E aí tinha um menino chamado Silas, que hoje ele mora no Canadá. E aí ele pegou meu celular e escreveu no meu, não sei se é no Facebook ou no Orkut ainda, porque eu sou bem antigo, né? E aí ele escreveu assim: eu quero declarar que eu sou gay, né? E pôs na rede social, aí todo mundo tirou um barato, né? E a Silvia ficou brava, né, por causa disso. Fiquei mesmo. E... não é tipo de brincadeira. Mas a senha serve para isso, né? Para que as pessoas não venham atrapalhar o que você está fazendo. Mas a senha em si, ela tem uma questão que é: eu quero esconder os fatos que eu faço de besteira. Então, estar na luz é todo mundo saber quem você é. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus, ele é luz. Porque aonde ele vai, ele termina com as trevas. Não tem nada oculto. E todo mundo sabe quem ele é. Todo mundo sabe quem ele é. Então aí tem uma forma de nós testemunharmos, né? Se nós queremos seguir Jesus, se nós queremos estar com Deus, se nós queremos caminhar com Jesus, todo mundo tem que saber quem eu sou, não é? Então é algo que a gente precisa pensar. Quando você está sozinho, quem você é? Quando ninguém está vendo, quem você é? Não é? Quando ninguém está de olho em você, quem você é? Então, aonde Deus estiver, ele vai ser sempre Deus. Então, Deus, ele é luz. Não tem trevas nele. Né? E trevas nessa época tem uma conotação de maldade, né? Nessa época de João tem uma conotação de maldade, a luz tem uma conotação de bondade, né? Não é uma ideia abstrata em relação a ser só luz e trevas. Não, existe uma ação de maldade, existe uma ação de bondade. Existe uma ação que eu faço onde todo mundo vê. Por isso que os autores do Novo Testamento sempre estão enfatizando uma palavra que a gente aprendeu aqui, que é manifestação. Não é? Manifestar é deixar visivelmente clara, né? Visivelmente na luz. Então a manifestação, por isso que os autores do Novo Testamento usa essa palavra, manifestou, manifestar, né? Porque é deixar visivelmente claro. Nada pode impedir de eu entender todas as coisas e de eu ver tudo, né? Porque está visivelmente claro o que está acontecendo. Então está na luz, né? Então e todas as ações de bondade são feitas na luz. Todas as ações de maldade, daquilo que eu faço de errado, que a gente tem uma consciência, né, que vai discernir o que é bom, o que é ruim,
O que é ruim, eu vou fazer meio escondido. E o que é bom, eu vou fazer às claras. Todo mundo pode ver, eu não tenho problema. E aí a gente entra numa questão de saber o que é bom e o que é ruim. Né? E aí quem anda com Jesus vai fazer o quê? Andar na luz. Vai andar na luz, vai viver a bondade. Né? Então a gente precisa sempre olhar para Deus como um cara que ele está pronto a mostrar quem ele é para qualquer pessoa. Então esse é o verso 5 do nosso texto. Beleza? É isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Pode falar, gente. Até quem avisa Tati? Pode, todo mundo pode falar aqui. Quem pensa no negócio da luz, que a gente não olha para a luz direto, você não olha para o sol, você olha para o que ela ilumina, né? E o sal encanta. E isso, lembro, se você diz que ama a Deus, aqui você vê o próprio João, e não ama seu irmão, você é mentiroso. Vai chegar nisso. Vai chegar. Vai chegar lá. Às vezes o negócio da luz, não era olhar, o negócio de olhar para Deus, você não olha para Deus olhando para ele. Você olha porque ele ilumina. É amar a Tereza. É isso aí. Que é a manifestação também. Isso aqui apagado é uma lâmpada, aceso que manifesta. É a manifestação que você falou. É isso aí mesmo. Uma boa ideia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Os que falam não estão em casa hoje. Hoje Hoje o povo tá tímido. parece, né? O pessoal tá meio Não tá cansado, dormindo né? ainda. Meio cansado de ficar sentado na esquina lá, vô. Cansa, né? Não fazer nada. É isso aí. Então tá, a gente pode orar. Podemos orar? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela vida que o Senhor nos dá nessa casa. Queremos te louvar, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, e que o Senhor possa nos ajudar a continuar tendo vida. E para isso, Senhor, nós queremos andar na luz, queremos refletir a Tua glória, queremos mostrar que o Senhor está vivo. Por isso, Senhor, nos ajuda hoje a ter condições de viver uma vida bonita para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.